Mais um podcast Mesa Carnívora e hoje a minha convidada é Ludi, que é nutricionista e que é minha aluna do Ketabolismo. Então ela tem uma história muito interessante para compartilhar com vocês dela, né? Não com os pacientes dela, isso obviamente ela também deve ter muitas histórias para contar, mas falar da história dela, o que esse estilo de vida trouxe para ela, para a saúde dela, quais foram os ganhos, o que ela fazia e o que ela passou a fazer, quais foram as melhorias. Então, seja bem-vinda, Ludi, no meu podcast. Obrigada, Lua. Obrigada por tudo, na verdade, né? Não só por aqui hoje, mas pelo que você fez comigo durante esses 4 meses de Ketabolismo. Porque, apesar de não parecer, eu já sou nutricionista há 14 anos. Nossa. Então, já tem muito tempo de prática, mas simplesmente sem descobrir o que eu descobri nesses últimos 4 meses. Então, já me deixo aqui humilde, dizendo que em 14 anos não aconteceu o que aconteceu comigo nesses 4 meses. Que legal. Então, eu tive muitos malefícios da nutrição tradicional ao longo desses anos. E eu precisei viver na pele isso e buscar uma outra alternativa, e através dessa busca que eu cheguei em você e no Ketabolismo. Então, eu precisei adoecer para que isso acontecesse. E trazer hoje a minha história aqui não é só uma questão de exposição, mas sim porque eu tenho certeza que muitas mulheres passam pelo que eu passei e estão ainda cegas e sem uma informação mínima e do que elas podem fazer para melhorar a vida delas através da carne. E não... Perfeito. E eu acho também, Ludi, que o interessante não é a gente, como nutricionista ou como um profissional, a gente está ali na rede social só falando a teoria, né? Você teve a experiência de viver a transformação. Então, eu acho que isso é um ponto muito válido para quem está assistindo, né? É a mulher que fala assim, poxa, além de nutricionista, ela é mulher, ela viveu, assim, coisas terríveis, achando que ela estava se alimentando de forma saudável, que é mais ou menos como eu também achava que eu tenho que me alimentar, ou como eu me alimento. Então, eu acho que esses casos reais da vida mesmo, dessa prática, dessa vivência, é o que realmente conta, né? É o que realmente assim, vai fazer a conexão com quem está assistindo a gente. Com certeza. E eu acredito que isso pode fazer você salvar mais vidas. E eu acho que esse propósito vai além de tudo. É a partir do momento que você percebe que a informação que você está levando, que é o que você está fazendo no YouTube, você está salvando vidas. Você está ajudando outras pessoas a descobrirem um caminho que não está chegando para elas em outros canais e de outras formas. Sim. E foi o que aconteceu comigo, mesmo estando dentro da área de saúde. Porque eu trabalho com emagrecimento há muito tempo. Então, de certa forma, já era para eu estar vendo tudo isso. Mas não foi o que foi me apresentado, não foi o que eu fazia. E só a partir do momento do meu adoecimento foi que eu fui buscar novas alternativas. E aí, realmente, eu percebi o quanto eu estava fazendo nesse processo de restrição calórica. Eu vou trazer um pouquinho para você. Primeiro, qual foi o start, assim? Preciso mudar. Como foi que você me encontrou? Como foi que você chegou? Esse momento é o momento mais crítico, né? Foram muitos anos de pequenas coisas até que esse momento crítico acontecesse. Esse momento crítico foi 3 remédios psiquiátricos. E cada vez que eu procurava ajuda, vinha mais um remédio e mais uma medicação. Nossa. Então, assim, o que estava acontecendo comigo era um metabolismo quebrado, uma pessoa inflamada que não estava conseguindo minimamente ter mais expectativa de vida e felicidade, porque estava realmente tudo sem... Tinha uma névoa mental, tinha um enfraquecimento de pensamento, já tinha todas as questões da inflamação que eu não via como inflamação. Por quê? Genética. Existe na minha família uma questão psiquiátrica importante, né, de esquizofrenia, de transtorno. Então, eu vivi com a ideia de que a medicação ia ser a única solução. Então, para mim, estava ok há 4 anos utilizar a medicação. Só que não estava resolvendo. Por quê? Eu tinha realmente resistência insulínica, eu tinha consumo de carboidratos bons. Mesmo magra? Mesmo magra. Por quê? Eu já tive sobrepeso, já fui obesa. Eu procurei a nutrição por isso, há 10 anos atrás, tá?
Só que em 10 anos eu vivo em restrição calórica, justamente porque eu tenho essa dificuldade de manter o meu peso. Só que a minha restrição calórica estava sempre baseada em salada e peito de frango. Era isso que mantinha o meu peso baixo, mesmo eu estando desnutrida e mesmo eu estando adoecendo psicologicamente. Então, eu continuei cada vez mais buscando a psiquiatria. A psiquiatria nunca me perguntou sobre a minha alimentação, nunca. E eu tenho um histórico de mais de 10 anos de médicos nessa área. Nunca, nenhum me perguntou o que eu comia. E eu, dentro da área de saúde, nutricionista, também não fazia essa associação, porque eu vinha de uma casa com esses problemas, então eu achava que estava tudo dentro do pacote. Eu nasci assim. E, na verdade, a nutrição ainda, Lud, hoje é vista como vou para o nutricionista para emagrecer. Sim. Né? Ninguém pensa assim, o nutricionista ele pode me ajudar a tirar uma medicação de hipertensão. Isso. O nutricionista pode me fazer ficar ali com a remissão, né? Fazer uma remissão de um diabetes tipo 2, uma remissão de uma resistência à insulina, que são doenças já instaladas. Todo mundo pensa em nutricionista para emagrecimento. Só para a parte estética, sendo que quando você ajusta a parte metabólica e conserta todas essas coisas e retira a medicação, o emagrecimento ele vai acontecer. É uma consequência, está independente. Só que eu não conseguia enxergar isso naquele momento. E aí, você me perguntou sobre a virada de chave, eu procurei mais uma psiquiatra, veio mais um diagnóstico de transtorno bipolar tipo 2 e mais medicação. E aceitei a medicação, e a medicação fez o quê? Sonolência, me tirou mais ainda de dentro do meu contexto geral, eu só queria dormir. E qual era o ajuste dela? Aumentar a medicação. E eu fiz, não, eu preciso buscar uma outra alternativa porque não está funcionando. Eu estava cada vez piorando, né? E mais medicação, mais suplementação, mais vitaminas, mais sintomas e mais coisas precisavam entrar toda hora. Então, era a vitamina D que ela tinha que passar o tempo todo com altas doses, mais suplementação. E aí eu fui buscar no YouTube e encontrei o catabolismo. E aí, realmente, as coisas começaram a fazer sentido para mim. Como eu já vinha de uma alimentação de restrição calórica, eu já vivia à base de só proteína, salada, mas sempre com medo da gordura, porque é algo que foi ensinado para a gente, tá? Eu gosto sempre de falar isso, porque a gente vem da faculdade com 60% de carboidrato ser uma prescrição tranquila. Base, né? Tá ok ser assim. E o medo da gordura sempre. Então, frango você precisa tirar a pele, você não pode adicionar a gordura. Tem que tirar a gema do ovo, não pode comer tanta gema. Se aumentar os ovos, você tira a gema, porque é perigoso se você consumir tantos ovos inteiros. Então, a gente ouve isso o tempo inteiro, né? E foi o que eu fiz. A retirada da gordura foi algo que eu tenho certeza que contribuiu para o meu adoecimento, tá? Tanto o metabólico quanto essa parte psicológica. E aí, quando eu comecei... Eu vi o seu vídeo de apresentação do catabolismo, tá? E aí eu fiz, tá tudo dando errado. Tudo que eu fiz até agora foi errado. Eu estava bem. Se eu não estou, então eu segui guidelines, eu fiz o que dizem para ser feito, eu não fui para o terrorismo de só comer carne, dessa restrição. Eu via dessa forma. Todas as vezes que ou a dieta carnívora ou a dieta selva aparecia para mim, eu já via com todo o preconceito do mundo, que foi o que foi passado para mim, né, dentro da faculdade, nos cursos e do que é o sistema em si. Então, eu não me abria para isso. Só que eu não me abrir para isso estava fazendo todos os colaterais disso na minha vida, né, de adoecimento, né? Eu vivia desnutrida, então era queda de cabelo o tempo inteiro, acne o tempo inteiro, essa questão psicológica. E aí vi o vídeo de apresentação e fiz, meu Deus, tá tudo dando errado mesmo eu fazendo certo, então eu vou testar. Sendo muito sincera, esse momento é o momento que a gente pensa, eu vou fazer isso aqui porque é a minha última opção, não tem jeito. E eu precisei passar e deixar chegar nesse ponto para poder me abrir para isso. Olha só quanto tempo precisou passar, quantos sintomas eu precisei viver, quantos remédios eu precisei tomar, por quantos médicos eu precisei passar para não me abrir para uma coisa que agora é tão óbvio, mas que não é para a maioria das pessoas, sabe? Então,
o seu canal e a sua informação, ela faz isso, ela vai contra a tudo que é imposto para a gente o tempo inteiro e que muitas vezes a gente não está pronto para ver e absorver, sabe? E aí, quando você vai para a prática, a coisa muda completamente de figura. Então, assim, na primeira, entrei para o catabolismo, tá? Assisti, assim, o que você tem de conteúdo gratuito já... A pessoa já muda muita coisa e já tem muito benefício. Então, de cara, no conteúdo gratuito, ela já tem totalmente mudanças, assim. Basta ela querer. Mas, ao entrar no método, foi que eu fiz todo o processo. Então, eu passei pela cetogênica. Você chegou a fazer a low carb? Não, porque eu já fazia. Eu já fazia, porque eu já tinha entendido para o meu metabolismo que o carboidrato não funcionava. Por ter esse histórico de sobrepeso, eu já sabia que quando eu exagerava no carboidrato, não era bom, tá? Para a parte estética. Eu não fazia essa associação mental, que hoje é o que é mais importante para mim. Tá acima, totalmente acima. Então, eu não via o carboidrato tão maléfico para o meu cérebro como eu via para o meu corpo. Então, eu já fazia meio que uma low carb, mas eu consumia carboidratos saudáveis. Então, de vez em quando raízes, de vez em quando cuscuz. Frutas sempre. Então, fruta sempre. Fruta eu nunca tinha tirado. Essa foi a minha primeira experiência. Justamente porque a gente vem com essa questão da fruta como algo base e necessário, né? De saúde. De saúde que você não pode tirar. E aí eu tiro agora e tenho a melhor saúde da minha vida em 35 anos. Então, a fruta estava sempre presente. Os vegetais, as folhas. E junto disso, a distensão abdominal. Um intestino que eu nunca corrigi, porque eu vivia com constipação. Vivia nessa luta de probiótico, de aumentar a fibra, de comer mais folha verde, de que tinha que ter salada crua, porque era o que ia funcionar. E 3, 4 litros de água no dia. Comia de 3 em 3 horas. Não, já estava no nível que eu estava além disso. Eu já estava comendo 6, 7 vezes. Exatamente. Barrinha de proteína. Nesse último momento agora que eu percebi que tinha algo de errado comigo, eu estava comendo 3 no dia. 3 barrinhas de proteína no dia. Porque eu não conseguia dar conta da vontade que eu tinha da próxima. Já estava desregulado total. Eu tinha perdido completamente... Eu não sabia o que era saciedade há muito tempo. Foi a carne agora que me mostrou de volta o que é estar saciada, estar plena e realmente ter uma densidade nutricional que não existia, porque eu ficava sempre beliscando, sempre comendo, sempre atrás do snack proteico, iogurte proteico, dose de whey, vontade de doce, dose de whey de novo. Eu tenho 4 meses sem whey, depois de mais de 10 anos consumindo whey todos os dias. E, assim, a gente não vê o whey da forma com que você mostra pra gente. A gente entende que é natural, que é mais uma fonte proteica, é maravilhoso, né? Enfim, e agora eu tenho plenitude sem precisar de nada disso. Perfeito. Obrigada. E quando você entrou para o catabolismo, fazendo ali, você fez a cetogênica, 4 semanas, aí depois você fez a carnívora. Isso. Você retirou as medicações antes? Você retirou de um processo? Como foi essa... Vamos lá. O que aconteceu? Um dos medicamentos que ela estava pedindo para eu aumentar, que eu estava vendo que não estava me fazendo bem em relação à clareza mental e sonolência, eu já tirei na primeira semana da cetogênica. Então, eu assisti os seus módulos, coloquei em execução a cetogênica, e essa medicação que eu deveria aumentar pelo diagnóstico que ela tinha me dado, eu já não aumentei mais. Que foi o lítio. O lítio eu tirei, e só que tinha a desvenlafaxina. E aí eu fiz a cetogênica, e aí, durante a cetogênica, eu já fui quebrando os comprimidos. Por quê? Deixa eu te falar já de cara o que é que me fez sentir isso. A minha mente não foi mais a mesma no primeiro dia que eu fiz a cetogênica. Legal. Eu não, juro a você, não foram mais de 24 horas. Em menos de 24 horas, sem carboidrato, eu já senti que tinha algo diferente ali. Nas primeiras 24 horas, eu me vi de um jeito que eu não me via há muito tempo em relação a pensamentos, em relação à concentração, em relação à vontade de viver, a expectativa do dia seguinte e toda a questão de humor. Eu já entendi que tinha algo diferente. Eu fiz, não. Foi muito rápido e aí eu me mantive persistente. Aí, ao longo da cetogênica, eu fui quebrando os comprimidos e já reduzindo de 100, já quebrando no meio, depois quebrando em 4 e fui retirando aos poucos. E o que é que aconteceu de migração de cetogênica para carnívora?
eu comecei a perceber que nos momentos em que eu consumia um outro tipo de proteína que não fosse a carne vermelha, os sintomas não eram iguais, em relação principalmente à saciedade e de como eu me sentia. Então, eu busquei ter outras opções, por entender na minha cabeça de nutricionista de que eu precisava de variedade. Então, o que é que eu fiz? Fui para outras proteínas, coloquei o abacate e o coco, fui para o ovo e a manteiga, e aí fui tentando essa variedade. Porém, eu fui sentindo imediatamente a diferença de quando eu consumo carne e vísceras e quando eu consumo o peixe ou abacate, alguma outra coisa. Então, naturalmente, as minhas escolhas passaram a ir para a carnívora. Mesmo assim, sabe? Foi algo bem fluido. Então, não tinha como eu não ir para a carnívora total pelos benefícios. É o que eu falo, que é sobre a gente escutar o corpo da gente, né? Sim. Então, o corpo ele vai realmente conduzindo, né? E muitas pessoas hoje, Lud, me perguntam assim, mas precisa usar víscera ou não precisa usar víscera, né? Tem que usar ou não tem que usar? Então, quando eu, por exemplo, fui para carnívora, quando eu comecei a migrar, que também foi uma coisa bem intuitiva, assim, né? Do nada, hoje eu não quero comer salada. Aí eu olhava para o meu prato, só tinha carne. Eu não tinha entendimento da dieta carnívora ainda. Aí eu tirava foto, porque eu já produzia conteúdo para rede social, então tirava uma foto do meu prato e falava, hoje eu só comi carne. Aí chegava de noite, que eu gostava de comer minha salada, minhas coisas assim. Também era só o frango, ou era só um salmão, ou então era só uma carne de hambúrguer. Sim. E aí eu encontrei essa comunidade carnívora e vi que era possível viver assim. Então aí eu fui estudar, eu fui entender melhor, eu fui acompanhar os médicos, os nutricionistas, principalmente de fora do Brasil. E eles falavam sobre essa importância da víscera, né? Então, um deles, que foi assim, minha referência lá no início, foi o Paul Saladino. Então, eu li o livro dele todinho, do Código Carnívoro, e ele falava, né? A gente precisa comer do focinho ao rabo, ou seja, incluindo as vísceras. Então, eu tinha essa preocupação de ter, graças a Deus, eu sempre gostei muito de praticamente todas as vísceras, né? A única coisa que eu não consumo assim, tanto é o rim. O rim é uma coisa que eu não tenho muita simpatia alimentar. Mas todo dia, assim, toda semana tinha vísceras nas minhas alimentações. E aí é interessante que ao longo do tempo foi quebrando, né, isso. Então, minha alimentação ela também foi mudando. Antes eu fazia 3 refeições, eu já faço 2. E aí não foi encontrando tanto espaço ali para as vísceras, elas foram saindo. E eu cheguei no momento que eu comecei, em alguns momentos, eu falava, eu estou desejando um fígado, né? E aí eu vou, quando eu estou no desejo da víscera, meio que eu faço uma leitura que o meu corpo está precisando de alguma vitamina, de algum nutriente ali que o fígado vai me dar de uma forma biodisponível, uma forma mais concentrada ali. E aí eu faço aquele consumo ali durante 3, 4 dias e depois eu fico um tempo e aí vem o desejo de novo. Então, o interessante desse estilo de vida, como você estava colocando, é sobre a gente começar a escutar o nosso corpo, né? É sobre essa fluidez. É fluido. Sim, então, você começa a... É tão fluido que outro ponto que eu acho que é importante também a gente citar é que não vai ser na mesma velocidade para todo mundo, certo? Foi algo também que eu precisei vivenciar. Eu não faço só 2 refeições no dia ainda. É muito cedo para mim. Principalmente, eu acho que para a grande maioria das pessoas que está fazendo aí 5 refeições no dia, beliscos, castanhas, barrinhas, dose de whey o tempo inteiro, não tem como uma pessoa que está nesse ponto da alimentação, quando faz a transição, querer que o seu corpo se sinta plenamente saciado e ok com 2 ou 3 refeições no dia. Porém, é um caminho que acontece, né? Naturalmente, porque a carnívora faz a gente se reconectar com esses sinais do corpo que a alimentação cheia de carboidrato e de alimento fit, diet e ultraprocessado não permite. Você não tem mais essa conexão com a saciedade, com esses sinais. Né? Não tem como você esperar
um sinal do seu corpo pedindo um nutriente específico, porque você está ali bombardeando ele com hiperpalatáveis, com comida o tempo inteiro, e aí a irregularidade da insulina toda hora. E eu vivia nesse contexto, mesmo estando com peso ok, só que entupida de alimentos fits, né? Que são ultraprocessados, tá, gente? Porque muita gente acha que ultraprocessado, quando a gente fala, é só tipo salgadinho, coisas assim. Que tem açúcar. Não, muitos produtos fit que vocês consomem hoje são ultraprocessados. Exatamente. Cheio de adoçantes, aditivos. Químicas. Não deixa de ser pacote, né? Não deixa de ser barrinha que você abre, é um ultraprocessado. Bolinho fit, brownie fit. Exatamente. E são programados para você não se saciar com um só. Exatamente. Também da mesma forma. Exatamente. Perceba que todas as pessoas que têm essa necessidade da barrinha de proteína e do produto fit, ela precisa disso o tempo inteiro. Ela quer sempre a sobremesa. Todo final de semana precisa ter essa variedade de fits e docinhos sem açúcar. Ela não consegue mais ter o controle. E a carne permite essa reconexão de você, de fato, comer o que você precisa naquele momento. Então, como eu estava falando, eu não me exijo agora só viver de 2 refeições, nem muito menos uma porção pequena de carne, porque não é isso que o meu corpo está pedindo agora. E é algo assim que é meio assustador, porque eu não consumia 200 gramas de carne e agora em uma única refeição eu consumo 300 tranquilamente. É totalmente oposto do que a gente faz. Como é a sua refeição hoje? Hoje, basicamente, são 3 refeições no dia e às vezes 4. Sempre com carne vermelha em todas as refeições. E uma outra coisa até que eu quero te devolver como pergunta. Meu corpo está com muita necessidade de vísceras ainda. Fígado, eu tô assim, apaixonada. Vai nele. E aí eu fico preocupada nesse sentido de ter sempre muito fígado. Nada, pode ir tranquila. É difícil, porque a gente tem, gente, uma literatura por conta da hipervitaminose, né? Por conta do excesso de vitamina A, né? Com o consumo de fígado. Mas quanto que seria esse excesso? Seria tipo quilos de fígado. Sim, é impossível comer quilos de fígado. Perfeito. Né? Então, óbvio que a gente fala sobre individualidade, a gente fala sobre o metabolismo de cada um. Por exemplo, assim como minha mãe, ela estava com um ferro de 13 no exame de sangue, e o médico queria fazer a venoso e tal. Eu falei, sai daí, você vai comer 50 gramas de fígado todos os dias. Isso ela fez por 14 dias. Sim. 14 dias depois, no mesmo laboratório, o ferro dela foi de 13 para 91. Então, assim, foi bom. A quantidade do ferro que o corpo dela absorveu em 14 dias, né, subiu para uma faixa quase normal, que eu gosto muito de deixar as pessoas com ferro ali entre 120 e 150. Estava em 91 em 14 dias. Então, depende muito do metabolismo. Então, assim, acho que vale a pena você, como nutricionista, entende os sintomas, né, negativos de uma hipervitaminose por vitamina A. Sim. E avaliar. De tempos em tempos, vai ali, faz um exame, vê se está tudo bem. Mas, assim, eu sou muito assim. Se o corpo está pedindo e eu sei que eu estou seguindo uma estratégia limpa, é sob a demanda. Sim. Vai chegar um momento que seu corpo vai dizer, para agora. Isso. Acho que é isso que eu estou tentando fazer, sabe? Então, eu mantive o fígado. No início da cetogênica, durante as primeiras semanas, eu estava ainda priorizando o ovo pela manhã. Só que agora eu percebo que a carne me sacia mais. Perfeito. Então, eu já quebrei essa ideia de carne pela manhã e já estou consumindo carne de manhã, carne meio-dia e carne de noite. Perfeito. Então, tá sempre com carne. Às vezes dá vontade de comer ovo, às vezes acontece isso, né? Da gente querer mudar um pouquinho. Eu gosto muito do sabor do ovo, então às vezes eu consumo. Mas eu consigo perceber nitidamente que a saciedade para mim é diferente. Não funciona do mesmo jeito. Mesmo eu consumindo bastante ovo, mesmo sendo na manteiga, mesmo com o sódio, com sal ok, a carne, para mim, está em primeiro lugar em relação à densidade nutricional e principalmente saciedade, já que a saciedade estava sendo um grande problema para mim, por conta do excesso de carboidrato vindo de alimentos fit e diet. Você treina em jejum? Não. Aí você acorda, toma café, Sim. que você come sua carne, isso, e tal, carne, ovo e tal. Isso. Geralmente tem sido fígado pela manhã, caldo de osso de manhã, depois um fígado e treino. Perfeito. E aí, na hora do almoço, a carne vermelha, sempre a carne vermelha, o que eu vario é o corte. E assim, sempre gordo. Nunca foi... Patinho acabou na minha vida, porque eu já cansei depois de 15 anos de patinho, pelo amor de Deus. Então, esqueci patinho,
né? É incrível. Filé de frango e patinho é certo. E carne só 2 vezes na semana, porque seu intestino e... Pode ter um câncer, pois então, né? É o que dizem, tá, gente? Não é verdade. Pois é. E aí, agora, os cortes mais gordos. O ancho, o cupim... às vezes um contrafilé, mas basicamente costela eu amo come também. Peixe, frango, outros cortes de frango em algum momento, ou sei lá, frutos do mar. Frutos do mar, sim, camarão, peixe gordo também, que eu sempre gostei mais do salmão, mas sendo sincera, frango eu corri longe nesses últimos tempos, porque eu só comia frango. Ai, eu me libertei, agora eu posso comer carne. Pois é, eu ainda estou nessa fase. Eu não quero voltar para o frango depois de tudo que eu vivi. Então, e o corpo está pedindo. Então, realmente eu estou seguindo, depois de tanto tempo, seguindo o que o meu corpo quer e não a bagunça do metabolismo que estava, entende? E como era a sua relação com doce antes? Assim, como é que ela ficou depois? Isso, para mim, é um dos ganhos. A lista de ganho da carnívora é gigante. Poderia passar aqui mais de 2 horas conversando com você. Coisas que vieram depois, tá? Por tabela, que eu nem estava olhando e que eu percebo agora que tem muito benefício. Mas, assim, o doce eu precisava em todo pós-refeição. Então, doce de leite 0, a barrinha de proteína que era de chocolate, a dose de whey que sempre era de chocolate. Isso acontecia pós-refeição, em todas as refeições. Tá? Então, pós-almoço tinha doce fit. O lanche da tarde era iogurte, whey e fruta, então precisava ser doce. As barrinhas, quando eu tinha fome, porque ainda tem isso. Você tem uma fome que é incontrolável e que você fica estressada e que você não consegue fazer outras coisas. Eu vivia em um contexto que, se eu não comesse, eu virava outra pessoa. Estressada, né? Pois é, eu virava outra pessoa. Eu queria brigar, eu ficava nervosa, eu era intolerante, era fora de mim. E hoje em dia, a saciedade, você poder ficar sem comer, sem que isso mude quem você é e o que você sente, é uma liberdade. Então, a necessidade do doce vinha sempre. Aí, o que aconteceu? Na primeira semana, eu tive muita dificuldade, porque mesmo comendo carne, eu queria finalizar a refeição com um docinho. Então... eu acho que a cetogênica me ajudou nesse contexto, porque rolava uma castanha, ou um pedaço de abacate, ou um morango, alguma coisa nesse sentido. E aí, o que eu comecei a perceber? Eu tinha medo de comer o tanto de carne que eu precisava comer. Quando eu me saciava com a quantidade de carne que eu precisava, eu não precisava do doce mais. Então, o que eu fiz? Eu comecei a aumentar a quantidade de carne por refeição. Perfeito. E eu percebi que quando eu fazia isso e comia mais carne do que eu imaginava que eu poderia comer, a vontade do doce não vinha mais. Ou seja, nutrir o corpo, né, gente? Exatamente. E foi exatamente isso. Quando eu comia a porção generosa que o meu corpo precisava, a vontade do doce não vinha mais. Na hora que eu percebi isso, eu fiz, eu estou errando na quantidade. O medo, né? Por mais que a gente esteja, né, querendo vivenciar o novo, você tem todos os mitos, né, as coisas por trás. Assim, igual a você, do fit, do peito de frango e tal, eu lembro até hoje, era 120 gramas de peito de frango era sempre 120 gramas, peixe era sempre 140 gramas de salmão, e carne era 100 gramas. É menos, Era 100 gramas de carne, isso, entendeu? Era 100 gramas de patinho ou 100 gramas de filé mignon, sem gordura, entendeu? É bem isso. Tipo assim, aí de repente você fala, nossa, eu tô triplicando aqui, né? Então imagina pra mim, que prescrevia e comia 100 gramas, 80 gramas às vezes, quando era carne. E aí eu tava vendo ali aquela vontade de 300 gramas. E aí pronto, quando eu quebrei isso e entendi que eu podia comer isso, que era o que o meu corpo queria, o doce saiu. Saiu. Perfeito. E aí, assim, eu não tenho ainda experiência para te dizer de como será se eu quebrar, porque eu ainda não quebrei. Ótimo. Sendo muito sincera para você, o que me trouxe de benefício, eu não tenho sequer coragem de encostar em um carboidrato, porque eu ainda não me sinto pronta e porque eu não quero. Perfeito. Simplesmente é Mas isso. as pessoas não entendem. Eu não quero. Quando hoje eu falo, eu furei, tá, gente? No primeiro ano de carnívora, eu fiz 5 furos no ano. Eu lembro, né, o meu mentor, conversei com ele, ele disse, olha, tem que ter muito cuidado, né, com essa questão do doce com a carnívora, por conta da vitamina C, então a glicose compete muito com a vitamina C, então
A vitamina C, ela é essencial para a gente ter saúde, para a gente viver. Então, quem entra nesse estilo de vida, de fato, precisa ter um olhar muito cuidadoso com isso. E, geralmente, quando a gente fura a dieta, seja qualquer dieta, a gente fura com açúcar mesmo, a gente tem a vontade, a necessidade de furar com açúcar, né? E aí, eu fiz esses 5 furos, mas já tem mais 1 ano e meio que eu realmente tento furar a minha dieta e eu não consigo, né? Faço minhas viagens. Não, vou furar só nas minhas viagens. Aí eu viajo, eu não consigo furar, né? E agora, recentemente, eu fiz uma viagem para Paris. E aí eu fiz até um videozinho assim, Lud, no Instagram, dizendo assim, coisas que eu não como em Paris, né? E que são coisas clássicas que todo mundo come, né? Croissant, macarons, enfim, chocolate quente. E a galera, os comentários são interessantes, né? Tipo assim, ela tá mentindo, né? Ou então, ou eu sou chata, ou eu sou chata, nossa, que mulher insuportável, não come nada. Não tá vivendo. Não tá vivendo. Ou então é tipo, duvido. Ela tá fazendo isso para se aparecer, né? Ela não entende, a pessoa não entende. Realmente tem que viver, tem que ter exemplos assim para mostrar a vocês que de fato a gente perde a vontade, né? Porque a gente olha e fala assim, qual o benefício? Primeiro que a gente realmente não tem vontade. E depois a gente olha e a gente já tem essa maturidade e a gente fala qual o benefício desse prazer momentâneo. Com certeza. E eu acho também que a gente se sente tão bem que não precisa de outras coisas para tapar buracos, sabe? Exatamente. Eu compreendo quem cita isso, porque a pessoa que está ali, no contexto de vida que ela está vivendo e com as coisas que ela está sentindo, ela não consegue conceber que uma pessoa tem essa plenitude. Exatamente. E aí fica muito difícil acreditar. Então, a gente precisa realmente ouvir histórias e sentir na pele. E o que eu sinto na pele hoje é justamente isso. Não tem porquê, porque o que a carne está fazendo por mim, eu não tenho necessidade, é simplesmente isso. Eu não tenho porquê ir em busca de outros prazeres, porque eu tenho me sentido super bem, assim, emocionalmente, uma estabilidade emocional e uma clareza mental, uma produtividade, melhora do sono, do meu descanso. Eu tenho um sono regular. O meu ciclo realmente de sono melhorou muito, de dormir mais cedo, acordar mais cedo, de ter esse sono reparador. Então, quando você tem todos esses benefícios, você não precisa ficar recorrendo a alimentos o tempo inteiro. E não é que a gente não sinta vontade. Se você olha, você pode até querer, você vai sentir, você lembra que aquilo é gostoso, né? Você tem aqueles seus alimentos prediletos, afinal, você passou muitos anos, né, consumindo, e esse acesso, o hiperpalatável, ele é feito para isso, para te despertar esses sinais e você realmente desejar mais e mais. Só que a gente acaba se blindando por todos os benefícios, né? E quando você tem um porquê muito forte, aí não adianta. Não adianta, né? A gente vai bem isso. A mente fortalece, gente. Com certeza. E, assim, um dos pontos do catabolismo é justamente isso. Eu acho que é importante a gente entender que precisa haver uma seriedade nessa escolha. Não dá para ficar brincando. Então, assim, não existe ilusão no seu curso e no seu discurso de que a pessoa ela pode ficar brincando de fazer carnívora e quebrando e no final de semana com flexibilidade que você pode fazer um pouquinho fora. Não, você é muito sincera do que você prega, né? Então, a mudança de mentalidade para os alunos eu acho que é muito forte, porque quem se predispõe a fazer entende que é necessário ter disciplina e precisa blindar o seu cérebro e a sua mente, né, em comunidade, né, estando próximos de pessoas que estão com esse mesmo objetivo, que conseguem fazer isso, justamente porque você fala também que não é seguro a pessoa decidir fazer a carnívora sem fazer bem feito e com furos o tempo inteiro. Não é para ser feito desse jeito. Então, assim, você não ilude de que você pode fazer mais ou menos e que você pode fazer flexível e que você pode fazer aproveitando tudo da vida que você vai conseguir. Não, você é muito sincera. Então, eu acho que isso é importante. É a gente colocar que você pode sim ter todos os benefícios, mas você precisa fazer por onde? Isso. Tem que pagar o preço. Pagar o preço, exatamente. E a gente hoje vive uma saúde do carinho. Costumo dizer isso, né? Eu fiz até um Reels recentemente falando, né? Se você tem um nutricionista, um profissional massagista, que é aquele profissional que fala, não, aí a pessoa fala, não, doutor, mas assim, não veja Nutri, mas é um docinho só, é um negocinho desse tamanho aqui, assim, depois da refeição, será que tem problema? Aí a Nutri fala, não tem problema não, se for um pouquinho, não tem nada não, se for um quadradinho, eu já falei, eu já dei essa orientação. Sim. Um quadradinho de chocolate pode,
Só que essa é uma orientação extremamente errada, não pode. E te digo mais, Lua, tem muita gente que se culpa por não conseguir se equilibrar, porque Sim. achando que o equilíbrio acontece. Exato. Tem muita gente em casa agora achando que a culpa é da pessoa por não Isso. conseguir comer só o quadradinho. Porque não vai conseguir Todo mesmo. mundo consegue viver num vai. É equilíbrio e comer só 30 vai. gramas, só eu que não consigo. O que é que tem comigo? exatamente. Não é, gente, não existe isso não existe. É pregado pra gente que você pode viver no equilíbrio e não Não existe. tem como, né? Não tem como. Eu detesto essa palavra, equilíbrio. Para mim, essa palavra em tudo. Não gosto dessa palavra. Não gosto de dizer que eu não quero viver em equilíbrio, sabe? Eu quero Sim. viver plena, eu quero viver realmente. Ah, vai me chamar de extremista? Eu prefiro ser extremista do que viver tentando me equilibrar numa corda Sim. com medo de cair para um lado ou para o outro, né? Isso para mim não é viver em plenitude, né? Com certeza. E agora me diga, que eu estou curiosa para saber sobre os seus exames. Ai, Colesterol, maravilha. insulina, Vamos lá. esses exames mais... Já de primeira, ferritina minha sempre foi muito baixa, a ponto de eu precisar fazer o ferro venoso, e eu já fiz, porque realmente não aumentava. Eu não comia carne, então não tinha fontes de ferro M de maneira satisfatória, e eu vivia anêmica, precisando de ferro oral e, de vez em quando, do ferro venoso. Em 3 meses, minha ferritina já está 150, sem nenhuma suplementação. Perfeito. Nenhuma. Então, eu tenho o meu histórico dos meus exames. Assim, obviamente que quando você faz uma mudança 360 na sua vida, você começa a se pesquisar em várias coisas. Eu fiquei super preocupada inicialmente, fui medir tudo. Então, eu tenho meus exames. Quando eu comecei o catabolismo, eu tenho o meu exame mensal. Ainda não consegui reduzir, não. Já tenho 4 meses de exame, então eu tenho acompanhado de perto tanto o LDL quanto a homocisteína, os padrões inflamatórios e a ferritina, que já está maravilhosa, e eu já entendi que nunca mais eu vou usar suplementação. Ótimo. Nunca mais. A ferritina já está resolvida, junto com todos os sintomas que melhoraram junto. Em relação a LDL, a parte de colesterol, o meu LDL foi para 280. Então, já comecei a ficar louca no primeiro mês, buscando já mais informação. Fui falar com você, deixar dúvida na Hotmart. Me ajude, pelo amor de Deus, porque a gente sente medo, Sim. né? Só que, em relação a isso, o meu HDL, que sempre foi baixo, era 30, 33, 36. Hoje já está 67. Então, foi uma melhora absurda. Então, quando eu faço os cálculos, já está tudo se encaixando. Triglicérides, 50. Perfeito. Lindo, maravilhoso. Minha insulina, 2,5. Perfeita. Então, já está maravilhosa. E uma homocisteína que eu tenho de histórico acima de 17. A minha homocisteína, fazendo dieta e magra, com a homocisteína de 17 a 19. Eu tenho exame com a homocisteína de 19 nos últimos anos. Então, isso já estava um ponto... cardiovascular lá em cima, tá, gente? Exatamente. Já estava um ponto de atenção altíssimo, porque eu estava percebendo que algo não estava indo bem. Porque mesmo com todo o meu cuidado, minha homocisteína só piorava. E, simplesmente, agora, minha homocisteína já desceu para 9. E vamos baixar mais, que a gente quer ela mais baixa. ideia Acho que é menor que 8, essa homocisteína aí. E vai baixar, Vai não tem baixar, como, é consequência. consequência, é o curso natural. Exatamente. B12. Outro ponto lindo. Sempre precisei de cápsula de B12. Óbvio, eu não comia carne. Era só filé de frango, salmão de vez em quando. Então, eu sempre suplementei B12. Que também não aumentava de maneira satisfatória, nem com cápsula. Não aumentava muito bem, não. Então, eu ficava... Como eu tinha essas questões psiquiátricas, eu estava sempre atenta a B12. E era implorando para subir e não subia. Não subia, era tipo 300 e pouquinho, aí tomava a cápsula, ia para 450. Para bater 500 era uma dificuldade. Com 3 meses, sem nenhuma cápsula, está em 600. Maravilha. E eu sei que vai aumentar, né? Vai aumentar, É só uma questão de tempo. Vai aumentar. E não necessariamente, muita gente também, Lud, me pergunta assim, porque tem que ter uma B12 de 1.000, de 1.200, e muitas vezes já peguei pessoas no meu consultório com uma B12 de 1.000, 1.200, suplementada. Sim. E que com sintomas de deficiência de B12. Sim. Então, assim, às vezes, 600 está excelente, tá, gente? Passou de 500 ali, B12 está excelente, né?
Então, E muitas vezes vem do injetável, né? Essa pessoa que está ali com 1.200, 1.000 e pouco, e continua com os sintomas. Então, a gente se pergunta até que ponto, né, compensa você ir para o artificial e não conseguir corrigir. Era o que estava acontecendo comigo. Muita cápsula, muita suplementação, muita medicação, muito especialista, sempre em busca de corrigir o próximo sintoma, sem ir na única causa, que era o meu metabolismo, que não estava funcionando bem. Né? Então, quando fui realmente no metabolismo, todas as outras coisas vêm depois. E parte renal, ok? Tudo. Fígado normal, enzimas hepáticas normais. Outro ponto importantíssimo, que eu acho também, você falou da parte renal. Quando a gente está numa dieta mais tradicional, a gente bebe muita água porque entende que precisa beber muita água. Então, o meu xixi era muito claro, porque eu consumia menos proteína, certo? E bebia muita água. Fazia um desequilíbrio eletrolítico ali que ela nem mesma... Exato. Aí a gente fica com essa ideia de que meu xixi tá claro, eu tô maravilhosa, eu tô... Aí mais água e xixi claro, porque a gente ouve isso, né? Que você precisa olhar o xixi porque precisa estar claro. Na época da faculdade tinha uma tabelinha. Sim, das cores, né, do xixi. É bem isso. E aí, quando eu fui para cetogênica e para carnívora, o meu xixi mais amarelo, e eu sem necessidade de 4 litros de água, 5 litros que eu chegava a beber, né? Por ficar forçando o tempo inteiro nessa loucura. E aí eu fui entender, eu estou comendo comida forte, meu xixi vai sair mais forte. Eu não preciso ficar bebendo água sem sede nessa loucura de clarear o xixi. Exatamente. Aí o fígado também, ele dá também, o fígado bovino, ele deixa a urina também um pouco mais concentrada. E ele está bem presente, viu? Eu estou apaixonada por ele, não consumia. E agora... Pois é. E peso? 10 quilos a menos de gordura. De 4 meses para cá? 10 quilos de 4 meses para cá. Meu histórico de peso é o seguinte, de sobrepeso e obesidade eu já bati 80 quilos. Aí com a nutrição eu consegui baixar ali para 70, depois para 65. 65 era o peso que eu ficava com restrição calórica, sempre contando calorias, fugindo de gordura, nessa loucura de sofrer, de passar fome, sem ter conexão com a minha saciedade. Mantendo esse 65. Fui para cetogênica e carnívora exclusivamente pensando no meu cérebro, e o que aconteceu foram 10 quilos a menos. Perfeito. Então, agora eu já fico entre 55 e 53. É um peso que eu nunca tive na minha vida. Então, não era o foco, mas foi o que aconteceu. Então, a parte inflamatória é absurda, o que você elimina de inflamação. Então, menos dores, questão articular, a gordura quando vai embora e você se sente desinflamada. Minha pele... Meu Deus, eu não sei quanto tempo eu não fico sem acne como nesses 4 meses. Perfeito. A acne já estava sempre presente. Então, era épocas do mês em específico e quando consumia álcool um pouquinho pode. Tirou álcool de vez? De vez. Não encostei nesses 4 meses e não vou voltar. Não tem porquê, eu não tenho nenhuma vontade. Jamais eu iria... completamente desconecto de tudo que eu estou vivendo e vendo, sabe? Não faz mais nenhum sentido para mim. Eu coloquei a adega para vender. Eu fiz, não quero mais vinho. Era de vez em quando e agora nunca. Acabou. Perfeito. Acabou. E o que me traz de benefício supera total. Então, desinflamei, a pele melhorou, cabelo não cai mais. E a pele é absurdo, assim. Em uma semana, minha pele clareou. Uma coisa estranha. Tudo mais claro. Aí eu fui começar a perceber e realmente não tem acne, não vem, não acontece. Alimentação, gente, eu falo, é de dentro para fora. Sim. A gente cuida da nossa pele de dentro para fora. Sempre. Uma coisa importante, a performance no treino. Você faz musculação? Como é seu treino, sua rotina de treino? Esse é um ponto que ainda é uma questão para mim. E até quero sua opinião. Porque o que acontece? Eu venho de musculação sem pausas há 10 anos. Treino forte, certo? Então, existia uma performance à base de carboidratos e força, mais carga, tá? Com esses 10 quilos a menos, eu senti a queda de força absurda. E aí, eu também, obviamente, fui buscar
nas suas aulas, com as experiências, e entendi que esse primeiro momento, essa performance não vai acontecer do mesmo jeito, até porque o meu corpo não sabia usar a gordura como energia, ele ainda está aprendendo. Então, eu senti realmente um impacto grande. E aí, o que eu fiz? Eu passei a espaçar mais os grupos musculares, ter mais algum dia de descanso para dar mais tempo para eu me recuperar, e desci a carga. Ainda não aumentei da mesma forma que era anteriormente. E nem eu espero que em 4 meses eu pegue o mesmo peso que eu pegava antes. A base o tempo todo de muita comida, muito carboidrato e um porte físico maior, né? Fisicamente eram 10 quilos a mais. Sim. Não tem como agora eu pegar o mesmo peso. Era outra estrutura, né, gente? Exatamente. Outra estrutura. E, assim, obviamente que a minha estrutura agora eu prefiro muito mais. Eu não preciso pegar o peso que eu pegava. Eu não quero, inclusive. Eu estou me sentindo muito melhor assim. Ótimo. Então, em relação à sensação, tá acima. Mesmo eu pegando menos peso, mesmo não sendo o mesmo treino. Tá preservando massa magra? Sim. Ou ganhando, é isso que importa. Sim, né? Sim. Não teve perda, tá? Eu acompanhei, inclusive é um dos pontos que você sinaliza no catabolismo. Então, tem uma balancinha que você indica doméstica mesmo, que é bem tranquila. E aí, logo que eu entrei, eu já adquiri. E aí, fiz esse acompanhamento, tá? Nesse período. Show. E aí, o peso que eu perdi foi de gordura. Então, assim, eu não deixei de treinar. A minha prioridade está em proteína, gordura e sono. Você treina 5 vezes na semana? 6? Agora eu já treino todos os dias de novo. Todos os dias. O que muda é, eu faço um dia de cardio para dar um descansozinho e eu separei mais os grupos musculares. Então, o treino está mais curto. Eu preciso todos os dias, principalmente para a cabeça. Então, para eu me sentir bem, para o gerenciamento de estresse, para toda essa questão emocional, eu preciso todos os dias. Então, o que eu reduzi foi o volume. Ao invés de treinar 1 hora, às vezes eu fico 30, 40 minutos. E aí, passei mais e aí vou todos os dias, mas numa performance que não é igual a que era antes e nem eu espero que seja. Mas, em relação a sintomas e de como eu me sinto, muito melhor. Pois é. Isso é importante falar, gente, por quê? Porque hoje a gente estava até conversando aqui fora dos bastidores sobre isso, né? Essas comparações que a gente faz. Então, por exemplo, hoje eu tenho 5 anos de estratégia carnívora, hoje com um corpo muito mais adaptado, hoje com conhecimento também, né? Muito mais solidificado ali do meu próprio corpo. E eu hoje faço um treino mais técnico, eu pego bastante carga, mas eu faço um treino muito mais técnico, um treino mais volumoso, né? E isso tudo vai sendo construído realmente aos poucos. Eu não conseguiria fazer um treino hoje que eu faço de 1h30 de treino, quando eu vou treinar, por exemplo, a parte de glúteo e posterior. É um treino muito técnico, um treino que tem muita bisete, um treino forte, técnico demais e que dura 90 a 100 minutos. Eu não conseguiria fazer isso no primeiro ano de carnívora, né? Então, é o que a Lud falou. A gente precisa ir adaptando o nosso corpo e a gente vai evoluindo junto com isso. Antes eu treinava 6 vezes na semana, hoje eu treino 5 vezes na semana por conta do volume de treino da semana. Então, são os ajustes. E essas comparações. Eu não posso comparar a Lua, que hoje não usa carboidrato, com Lua, que usava carboidrato antes, né? Então, são fases, são momentos, são metabolismos diferentes, mas o que fica de lição para vocês é que a gente consegue treinar, a gente consegue pegar peso, a gente consegue performar, a gente consegue realmente ter uma vida normal. Nós não somos ETs, né? Como muita gente acha, não come carboidrato, não tem como treinar, vai ter uma hipoglicemia, vai cair, não vai ter energia. Não, a gente consegue tudo isso. A gente corre, a gente faz cardio, a gente treina, né? Algumas pessoas ainda fazem refeições antes de treinar, outras já vão em jejum e funciona perfeitamente. Mas a gente precisa entender, ter esse discernimento, essa resiliência de que você que está começando agora não vai conseguir né, essa performance toda em 4 meses, 5 meses, 6 meses, 1 ano, que seja de dieta carnívora. Isso realmente é construído. Demanda tempo, né? E no mundo atual do imediatismo, em que todo mundo quer a solução mais rápida e o resultado mais rápido, a gente precisa parar e esperar um pouquinho. Exatamente, precisa frear essas pessoas. Exatamente, né, porque são metabolismos de anos, né, fazendo tudo errado. E aí a pessoa quer começar e no primeiro mês
já consertar o corpo de maneira correta e treinar fazer da tudo, melhor né, forma diferente. e acabar se comparando com quem já tem 5 anos, 6, 7 anos fazendo isso, não tem como, né? O tempo precisa passar. E eu tenho plena convicção de que a consequência com o passar dos anos é que eu consiga ir para a minha melhor performance cada vez mais. Evoluindo. E também, assim, gente, chegar também num ponto confortável, chegou num ponto, né? Muitas vezes a gente quer também sempre mais, como você falou, eu não quero mais. Isso é muito legal de escutar, né? Eu não quero mais pegar eu não preciso, eu não preciso disso. Então, você começa também a entender o que é bom para você, o que vai funcionar ali, o que vai te trazer essa qualidade de vida, né? Eu acho que é muito importante isso também. E me conte, para a gente já chegando no finalzinho do podcast, me conte sobre seus atendimentos. Hoje você atende que público? Quais são os seus desafios? Ou quais foram os seus desafios aí nessa 4 meses só ainda nessa estratégia? E já não pode mais, né? Uma pessoa que vive já essa estratégia vai ser difícil para ela agora. Você não pode desver, né? E aí, Lua, o que acontece? Mas ela está falando tudo que ela não falava antes. Mas como assim? E aí eu me peguei muitas vezes com esse questionamento, né? Afinal, 13 anos falando uma coisa, 13 anos prescrevendo ainda carboidrato. Era uma low carb? Era, porque eu trabalhava com emagrecimento, então eu ficava ali entre 30% a 40% de carboidrato nas minhas prescrições, e algumas pessoas até 50%, a depender do nível de treino e como tivesse o metabolismo dela. Só que esse tipo de mudança que a gente vive, não tem como você fechar o olho e não falar sobre. Porque o que você está vivendo de positivo, você quer passar para as outras pessoas. E aí, de imediato, eu já comecei a falar sobre isso e falar dessa transição. Então, eu entendi que eu ia lidar com esses questionamentos, né, de falar diferente. Então, eu me posicionei sobre isso. Então, na minha rede social, de mais de 5.000 publicações da minha nutrição de 13 anos de atendimento de mais de 7.000 mulheres, eu comecei a me posicionar mostrando o que eu estava vivendo. Então, eu acho que falar dos meus sintomas e de como eu melhorei, eu acho que é o mais... É o palpável, né? Isso, é o que você eu preciso tem de mais mostrar, a prova, exato, é a prova. Exatamente. Né? Então, assim, eu fui buscar uma ajuda, encontrei profissionais que são disruptivos e que me ajudaram nesse processo. E eu tinha que levar isso. Então, eu realmente reconstruí o meu posicionamento, certo? Mostrando o meu dia a dia. Então, eu comecei a mostrar a cetogênica, acabei medindo a minha cetose várias vezes no início, né? E todos esses exames. E eu comecei a mostrar isso, até porque as minhas pacientes e as pessoas que me acompanhavam, elas queriam ver essa mudança, o que estava acontecendo comigo, né? Esses 10 quilos a menos foi o que chamava a atenção delas. Então, eu precisava mostrar profundamente o que é que vinha de mudança, né? Além disso. Então, comecei a mostrar a cetose, vieram as críticas das pessoas que falavam justamente sobre flexibilidade, equilíbrio, contagem de calorias, isso vai ter sempre, né? Contra a gordura saturada, é um movimento que é muito forte, que para a gente quebrar é complicado, mas eu estou disposta. Então, realmente, mudei o meu posicionamento, estudei muito. Então, assim, todos os livros que você falou, em todas as lives que você falou, eu adquiri e eu passei a estudar, porque eu precisava entender o que eu estava vivenciando, até para eu ter esse argumento e conversar com as minhas pacientes. E as que toparam e vieram comigo estão colhendo os frutos e os benefícios disso. Então, nesses 4 meses, o meu atendimento todo ficou voltado para isso. Saúde mental, desinflamar, com isso, redução. Eu tenho casos de paciente com peso ok, que já estava em tratamento há anos comigo, com dor de quadril crônica, e que com 2 meses de cetogênica não tem mais dor no quadril, depois de já ter tentado de tudo. Toda a fisioterapia, todas as medicações, injeções, médicos tops, e a gente buscando, e alimentação limpa, sem ultraprocessados, sem nada disso. Com a retirada do carboidrato e a entrada de cetose, desinflamou e o quadril não dói mais. Perfeito. Uma pessoa que tinha dor ao dirigir não tem mais dor. Nossa. Então, percebe o nível de qualidade de vida que a gente entrega para as pessoas quando a gente levanta essa bandeira e que a gente encara, né, as pedradas que elas vão vir. Né? Deixa vir.
Então, é uma mudança, assim, absurda. E essa mudança que eu estou proporcionando começou com a minha mudança que veio do que você colocou. Perfeito. Então, percebe, é um efeito em cascata, né? Você não se calou e você resolveu ampliar isso para muitas pessoas. E aí, além de mudar o público final, você começa a mudar profissionais também. E, por tabela, eu vou mudar outras pessoas que estão colhendo esses mesmos benefícios. Então, a gente não pode ficar calada, de jeito nenhum. Que bacana, gente. Que bacana. Que bate-papo rico a gente teve aqui hoje. Te agradeço, Lud. Muito obrigada. Foi um prazer te conhecer. Eu acabei de conhecer ela, tá, gente? Pessoalmente aqui. Pessoalmente foi incrível, assim. E muito obrigada. Tenho certeza que vamos ter ainda muitos podcasts juntas, né? Com os exemplos, Sim. com a sua evolução também dentro do processo. Então, 4 meses a gente ainda vai conversar mais lá na frente, algumas outras mudanças que virão. E te desejo uma jornada linda, que eu sei que você vai ter. Então, assim, você está muito alinhada com o que eu penso, muito alinhada com realmente a saúde metabólica, né? Porque não é sobre dieta carnívora, não é sobre a carne em si, né? Eu gosto muito... Assim, a gente hoje tem que falar da carne, a gente precisa falar da carne, porque é um alimento muito atacado, né? Sim. A gente vem de uma faculdade que ataca a carne, a gente vem de uma nutrição que... eu estou realmente, assim, tem uma amiga minha na academia que ela está com a ferritina baixa, eu falo, você come carne quantas vezes na semana? 2 vezes, né? Porque é o padrão mesmo, né? Então, a gente precisa falar da carne, mas o que a gente fala aqui sobre carne, o que é que a carne faz no nosso corpo, o que é que tirar carboidratos, reduzir ao máximo carboidratos, tirar açúcar, tirar álcool, realmente buscar viver em plenitude e conexão com o próprio corpo, é sobre saúde metabólica. Perfeito. Né? Então, é isso que a gente precisa entender, que a partir do momento que eu cuido da saúde, do meu metabolismo, eu tiro medicamento para transtorno, né? Para ansiedade, para depressão. A gente consegue modular isso. Sim. Né? Eu lembro de um paciente meu que uma vez ele falou assim, ele começou a fazer dieta cetogênica, ele falou assim, Lua, eu voltei a sonhar. Eu tinha um sono que eu já tinha meses ou anos, talvez, que eu não sabia o que era ter um sonho. Imagine, né? Não descansava. Isso me marcou, porque sonho, né? É algo que acontece meio que... Sim, e você acha que todo mundo sonha, né? Não. E ele falou, nossa, quando eu comecei a fazer a cetogênica, nem foi carnívora, foi a cetogênica, ele falou assim, eu voltei a sonhar. Então, você vê que a mudança da saúde metabólica é o que ela falou. É uma pessoa que tinha dores no quadril mesmo, comendo, teoricamente, da forma que ela saudável, né, nos padrões da nutrição atual, você tira a pessoa da dor, né? Você tira a pessoa de medicamentos. Então, é isso que a gente busca. E né? ela não precisa migrar para carnívora, tá? Ela é uma paciente que se deu bem na cetogênica. E tá tudo certo. E com todos esses benefícios, ela não precisa. Então, vai haver casos também de pessoas que vão se dar muito bem com a cetogênica ou com a low carb também, ou com a low carb, né? ter todos esses benefícios. Comida de verdade, Lud. Com certeza. Né? Cuidar da saúde metabólica com comida de verdade. Então, a nossa voz aqui é para fazer vocês realmente desconstruírem todos esses mitos, todas essas recomendações. Não tenha medo de gordura, né? A gordura que vem do próprio alimento. E é interessante que as pessoas têm medo da gordura que vem do alimento, mas ela não tem medo da gordura que foi adicionada ali naquele pacotinho, né? Da gordura trans, da gordura de toda vinda gordura de óleo vegetal. Então, é essa mensagem que a gente passa. Então, as pessoas te encontram no Instagram no @ludtripode. Pronto, o pessoal vai colocar aqui na tela o seu Instagram. Obrigada. E ela faz consulta também, tá, gente? Então, aí vamos lá, mudar de vida. Pode ajudar vocês aí nessa caminhada que está muito alinhada aqui. Minha aluna do catabolismo, então, ela está muito alinhada com o que o programa traz, né? De estratégias. Através dele, né? Então, faz todo sentido. Então, posso ajudar mais pessoas através de como você me ajudou. Perfeito. Obrigada, viu? Foi um prazer. Um beijo. Até o próximo podcast. Tchau, tchau.